Oi, pessoal. Estamos aqui de volta no nosso seminário online de TP. Bom, se você não viu os outros vídeos, a gente está falando sobre uma provável mudança de paradigma ou de marco regulatório no transfer pricing aqui no Brasil. Então, a gente está falando que em um futuro não tão longo, a gente teria uma mudança relevante por um padrão internacional. E a gente está conversando com diversos especialistas no assunto. Nessa sessão, eu convidei o meu amigo Centeno, que é um profissional bastante experiente em transfer pricing, que eu tenho conversado com ele sobre vários assuntos, né, dentro desse ramo, dessa área do direito tributário, e eu quis convidá-lo para agregar na discussão que a gente está tendo. Então, para eu não ter que apresentá-lo, como de costume aqui nos outros vídeos que vocês puderam ver, eu vou deixá-lo se apresentar, porque eu não quero cometer nenhum deslize. Então, Centeno, pode se apresentar aí para o pessoal que não te conhece. Bom, para todos que não me conhecem, boa tarde. Meu nome é Luiz Felipe Ferraz. Eu sou sócio na área tributária do Matos Filho, especificamente na consultoria, e trabalho em várias coisas com preço de transferência. Essa foi minha tese, inclusive minha monografia final de mestrado no LLM, nos Estados Unidos, e acabo ajudando um pouco no contencioso nessas discussões que se vinculam a preço de transferência. Então, a gente acaba usando muito do consultivo e do contencioso nessa experiência. Excelente, excelente. Como vocês podem ver, quem está acompanhando os outros vídeos, a gente sempre, eu escolhi os nossos convidados com base na experiência prática real em transfer pricing, né? Então, o Centeno é mais um desses profissionais. E uma das coisas que a gente conversa bastante quando se fala no futuro do TP no Brasil é o aspecto do contencioso, claro, porque a gente está eventualmente migrando de um modelo mais de fórmulas, né, com margens pré-definidas, para um modelo mais subjetivo, em que a análise econômica é presente, a gente busca uma comparabilidade, e buscar por comparação traz uma certa subjetividade a quem analisa. E uma coisa que vem sempre à mente das pessoas é, bom, será que isso não vai explodir de contencioso? Será que a gente não vai ficar todo momento recorrendo ao judiciário ou ao administrativo, ou um número sem fim aí de autuações? São perguntas e inquietações genuínas e que fazem sentido para quem não está tão acostumado com o modelo internacional. Isso não aconteceu nos outros países, mas é legítimo para a gente pensar aqui no Brasil, né? E nessas conversas com o Centeno, um aspecto que chamou a atenção, e eu queria que ele compartilhasse um pouco com vocês sobre isso, é quando o litígio vai ao judiciário, ou quando o assunto vai ao judiciário. Porque no administrativo, que a gente conhece, enfim, as questões vão ser tratadas por exemplo, no CARF, por conselheiros que são treinados no direito tributário, capacitados, né? E tem como prática isso. No judiciário, a gente sabe que não tem essa especialização toda, né? Então, eu queria ouvir um pouco dele sobre as discussões. Óbvio que aqui não tá ninguém está falando de precisão, mas como é que ele vê isso no judiciário brasileiro, enfim, num futuro aí de um novo paradigma? É interessante porque o judiciário, a gente fala de preço transferência o tempo todo, a gente fala muito sobre os métodos, sobre o Brasil entrar na OCDE, a gente fala sobre o CARF, mas é interessante que o judiciário a gente nunca aborda nessas discussões. A gente já escreveu artigos, já fala sobre isso em eventos, mas o judiciário é sempre aquele último portal que ninguém comenta sobre o assunto. E ele é super importante, porque dentro do processo de preço transferência, eu falo processo, não processo administrativo, mas dentro do procedimento todo, você tem, do começo até o final do processo, você tem
Em países civilizados, você tem o APA, então você vai até o fisco, você discute com o fisco os seus métodos, preços, critérios, tudo mais, você recebe um waiver do fisco nesse sentido. Isso é o pré-contencioso. No Brasil não existe isso, não tem um ruling, não existe um APA, então você chega muito mais. A discussão de preço de transferência, ela começa numa fiscalização, você nunca se adiantou isso ao fisco. Da mesma forma que você não adianta isso ao fisco, você também não adianta isso ao judiciário. Eu não conheço uma empresa, ou se existe, eu não conheço mesmo, qualquer empresa que tenha adiantado qualquer método em discussão ao judiciário, ele está sempre naquela vinculação entre a fiscalização e o CARF. E acabou. A gente nunca lembra que o judiciário existe nesse sentido. E ele está lá. E no final das contas, é onde vai desaguar tudo. Dentro do CARF, se você for olhar hoje do CARF, a gente conhece todas as discussões que estão lá. Eu nem sei o número de processos que existem dentro do CARF, porque já existiram dentro do CARF, desde que foi criada a regra original de preço de transferência em 96. De lá para cá, a gente tem muitos processos que foram sendo colocados. Só de PRL 60, que é aquele que a gente brinca que é o processo commodity, porque a discussão é conceitual, se aplica a um e se aplica a todos, só disso aí a gente já teve mais de 100, cento e poucos processos nos últimos anos. Você imagina, desde 2002. Já no judiciário, a gente tem 68, 70 ações ajuizadas hoje em relação à prestação. Então, o que eu quero dizer é, dentro do CARF existe uma avalanche de discussões de preço de transferência. Dentro do judiciário é muito menos, o número é muito menor. Então a gente tem mais ou menos umas 68. E o judiciário, se o CARF tem um atraso de 5 anos em relação às fiscalizações, em relação ao que a empresa fez, o judiciário tem mais atraso nesse sentido. Se você for olhar hoje os temas que estão debatidos hoje no judiciário, eles são PRL 60, CIF-FOB, PRL 60 versus 20, aquela discussão de revenda, industrialização, ou seja, você tem esse tipo de coisa. Claro que tem algum outro mais específico, mas são os temas mais debatidos, são esses 3 tipos de tema. Então, entre 70 ações, mais ou menos, com esses temas, você percebe que o judiciário está muito defasado em relação à CARF, e o CARF está, naturalmente, muito defasado em relação ao que é o ajuste que está sendo feito hoje. Porque se você tiver uma alteração de legislação, e a gente já está trabalhando com a 12.715 há muito tempo, na verdade, isso já está dentro do CARF, mas dentro do judiciário isso não chegou ainda. Então, a tendência é que isso vai começar a chegar daqui a pouco. Então, você percebe que o judiciário, apesar de ser o último portal que vai decidir todas as coisas, ele é aquele que ainda está lá atrás em termos de discussão. Ele é o reflexo de tudo isso e muito tardio. Por que vai acontecer isso cada vez mais? O judiciário, ele vai acontecer por quê? O CARF, fechando as portas para casos de transfer pricing, como, por exemplo, o PRL 60, que tem decisão, já está simulado o que vai acontecer, todo mundo, a ideia é que todo mundo vai desaguar para o judiciário. O judiciário é mais caro, porque vai pedir garantia, vai pedir um depósito, enfim. Então, ele é mais caro, mas ele acaba sendo aquele foro onde as pessoas vão discutir aquilo que não conseguiram no administrativo. Então, sim, deve ser prestado atenção no judiciário, porque o judiciário, no final das contas, é o que vai decidir muitos dos casos. E os casos não são baratos, eles são casos caros. Se você pegar a PRL 60, por exemplo, eu conheço uma empresa que tem 2 processos de PRL 60 que já estão no judiciário que somam 1 bilhão. É muito dinheiro. Se você pensar em garantias para isso tudo, isso é caro. E aí, onde é que a dificuldade maior que a gente tem nisso? Não só é um processo caro, como é um processo que chega tardio ao judiciário, como tem um outro caso, que é o que o Igor falou agora, ele chega para análise de um julgador que não conhece a discussão. Eu sempre digo que preço de transferência não é um assunto para discussão judicial, para discussão administrativa. É um assunto para não discussão. É o tipo de assunto que deveria ser levado para um APA, para um acerto entre o fisco e o contribuinte, porque ele tem muita vinculação com a economia da coisa, muita vinculação econômica, e não especificamente só análise de está na lei ou não está na lei. Então, você discutir num tribunal administrativo ou judicial, no caso judicial pior, o que é o ajuste, levando em conta critérios econômicos, critérios específicos do negócio, isso vai ser muito difícil para um juiz que não tem informação para isso. Naturalmente, ele não tem informação. Você pegar o juiz que decide um PRL 60 hoje, é aquele juiz que vai conceder uma CND, é aquele juiz que vai conceder um diferimento de pagamento de um tributo qualquer, ou seja, ele tem uma formação muito mais processual dentro do direito tributário, vamos dizer, dentro do tributário, do que especificamente conhecer todos os métodos de PRD de preço de transferência, especificamente mais ainda o negócio do cliente da empresa. Então, o judiciário vai sim ser aquele que vai decidir, no final das contas, grande maioria dos casos,
mas é aquele que menos tem conhecimento técnico sobre isso. Você pegar um PSEX, um PCI, que hoje ainda está no CARF, mas que vai chegar no judiciário em algum momento, você vai obrigar o juiz a entender o que é um prêmio numa commodity, ele vai se obrigar o juiz a saber que são os ajustes, e vai obrigar o juiz a entender o próprio negócio da commodity, se aquela bolsa se aplica, se não se aplica, se ela reflete o mercado, ou seja, você percebe que o juiz, ele não vai entender muito do negócio, mas ele vai decidir sobre o negócio. Como é que a gente resolve isso dentro do judiciário, então? Muito mais necessário do que no administrativo, você vai ter que, ou os juízes vão ter que se fundar ou se suportar em relatórios de peritos, em relatórios econômicos, em relatórios eles vão poder decidir sobre a lei, mas eles vão ter que entender o que é o negócio, o que é o ajuste. E, claro, os relatórios econômicos, matemáticos, eles vão ser cada vez mais necessários para dar suporte para o juiz em relação a esse assunto. A gente fazendo uma análise hoje do que a gente tem dentro do judiciário, e a gente consegue fazer isso, a gente percebe que a gente tem 5 regiões dentro do judiciário. Onde é que está a maior concentração de todos os processos? Na terceira região. Terceira região, hoje, é aquela que vai estabelecer mais ou menos o perfil dos processos. A terceira região é aquela composta por São Paulo, inclusive. Então, é aquela que faz sentido, porque a maior parte dos negócios acabam estando aqui. Então, a gente tem a terceira região. A primeira região, que é do pedaço do norte, nordeste, norte, centro, é aquela que também tem processos. E lá embaixo, a quarta região, é a que menos tem processo. Segunda e quinta região, nenhum processo. Você percebe que, então, a concentração é muito grande. Elas estão no TRF, esses processos já estão no TRF, e estão subindo para o STF, para o STJ. No STJ, você tem mais ou menos uns 9 processos. Desses 9 processos, todos eles são PRL 60. Então, você percebe, de novo, que o assunto, 1, chegou no judiciário, 2, chegou muito tardiamente no judiciário, como um reflexo do que foi discutido lá atrás, 3, ele chega de forma ele chega como commodity, e o que chega no STJ, pelo menos hoje o que tem no STJ, são processos vinculados a PRL 60. Claro que o juiz aqui, o ministro, quando decidir, ele vai ter que decidir isso em função da legalidade da lei, nesse caso, especificamente do PRL 60. Ele vai ter que julgar sob a ótica da legalidade. De novo, ele não vai entrar na discussão sobre, eventualmente, uma peça importada ter entrado no cálculo e quanto é que ele participou no processo. Ele não vai entrar nisso. Ele vai buscar, provavelmente, algum relatório, assim como os tribunais mais baixos estão fazendo, e vai suportar isso, saber se a lei bateu ou não com a IN, ou se a IN sobrepôs ou não. Então, as discussões aqui vão entrar muito mais na legalidade, nesse caso, e menos no técnico especificamente, porque ele vai ter que ser suportado por algum relatório. Então, você percebe que o judiciário, como eu falei, ele é o grande, o último portal sobre o assunto, mas é aquele que, no final das contas, é o menos técnico, é aquele que menos tem base técnica específica, que não seja a legislação, obviamente, mas sobre o assunto, para poder decidir. Então, é uma discussão difícil. Como é que a gente poderia mudar isso? É difícil, acho que eu teria que pensar agora como mudar a postura da Receita Federal, talvez, nesse assunto. Primeiro, a postura na feitura da legislação, porque uma discussão sobre IN versus lei está muito vinculada à elaboração da legislação. 2, a postura da Receita Federal em criar os problemas que eventualmente, ou maximizar alguns problemas. E 3, eventualmente ter que começar a criar alguma cultura mesmo de discussão maior com a Receita Federal pré-autuação, para que isso não seja discutido dentro de um CARF que já é menos técnico do que, eventualmente, o negócio do cliente, e menos ainda dentro do judiciário. Então, acho que, assim, a tendência é o judiciário aumentar, e 2, ao contrário, contrariamente a essa tendência, é o juiz conhecer pouco esse assunto. Então, a gente vai ver aqui cada vez mais um negócio, uma discussão defasada e com dificuldades maiores de explicar a discussão para um juiz que vai decidir sobre assuntos milionários. Entendi. Eu concordo com você em muitas coisas que você disse, entendeu? Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, pensar, né, institucionalmente em como diminuir, né, digamos, os litígios a chegarem no judiciário. Todos os países que aplicam, né, o transfer pricing seguindo o padrão internacional, eles não deixam tudo ir para o judiciário, porque realmente não faz sentido, né? Mesmo no caso dos Estados Unidos, que é um lugar que já está o princípio arm's length há mais tempo, você não vê uma série de casos no judiciário.
Você vê os casos mais difíceis, sim, mas porque realmente, quando fica muito difícil, não tem como escapar também do judiciário, né? Então, se a gente, e mesmo quando chegar lá, tem toda, como você mesmo falou, tem todo o aparato de contar com peritos para ajudar o juiz a entender, a fazer esse juízo de valor do que realmente é válido e o que não é. O que a gente pode observar é que o seguinte, as decisões anteriores ou antes de chegar no judiciário, elas têm que ter, de alguma maneira, um aparato também na lei para que isso não aconteça dessa subida para qualquer desconforto ou disputa entre físico e contribuinte e ir para o judiciário. Então, eu acho que na elaboração da lei tem que dar uma proteção para que esses conflitos sejam solucionados antes por tribunais especializados e realmente só subir para o judiciário questões mais complexas. Claro que a gente poderia falar isso durante horas, mas o nosso tempo é menor e eu já queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter participado. E continuamos nessa conversa. Muito obrigado mais uma vez, Centeno. Eu que agradeço.